pô, começou a seguir o canal subiu um pouquinho aí as inscrições. Agradeço cada um que tá aqui e que passou ontem aí também. Obrigado pelo apoio. Desculpa aqui, esse estado que é presente, vocês conhecem, quando eu tô em São Paulo, que me fez mudar de São Paulo, foi isso aqui que vocês estão vendo. Essa sinusite, vou ficar coçando o nariz o vídeo inteiro. Bem-vindos a mais um vídeo, tá? Vamos colocar alguns pingos nos is, porque eu sei que muitos vão entrar pelo título do vídeo. E quem assistiu a nossa live já sabe a minha opinião. E claro que já imagina o que eu vou falar aqui. Antes da gente começar o vídeo, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like. A vitória de ontem foi espetacular. É o River Plate, ponto. Beleza? Dito isso, algumas pessoas ontem, até eu vi um comentário, eu pensei em responder esse seguidor aí, mas eu falei, não vou responder não, eu tô com sono, amanhã eu respondo ele. Eu tinha acabado minha live e um seguidor tinha falado assim, eu vou dormir puto e não tranquilo. Aí a escolha é de cada um, né? Só que ele me mandou também no Instagram isso. Ele quis dizer que, ele até falou assim que a nossa live ontem não estava atendendo a expectativa, né? E tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. Eu acho que cada um escolhe como quer dormir, né? Eu dormi tranquilo. Bem tranquilo. Acordei hoje 8 da manhã. Dormi sossegado. Acabou a live. Fui lá pra live do TH. Tomei minha melatonina e capotei. E por que eu dormi tranquilo? Porque eu não concordo. Por mais que você que tenha um cenário em aberto. E pode ser que o River ganhe do Palmeiras à volta. Passe nos pênaltis, eu não sei. Eu não acho que pelo segundo tempo, a gente tem que ficar com o retrato do que foi o jogo só pelo segundo tempo. Eu separei um material aqui muito interessante e fiz uma pergunta a quem assistiu a coletiva do Abel. Porque deixa eu fazer uma pergunta. A felicidade está em falta? Porque, veja, as pessoas perguntam pra gente assim, nossa, parece que o Palmeiras perdeu assistindo determinadas lives de vocês. Ontem parecia que o Palmeiras tinha ganho com a coletiva do Abel. Sejam sinceros, vocês que assistiram aqui. Quando é que vai voltar a felicidade dele? Não há mais espaço para ser feliz treinando o Palmeiras? Porque a verdade, quem assistir, né, quem não assistiu vai ver, o Abel Ferreira, ele não transmite mais. Vamos pensar assim, foi épica a vitória? Não sei. Mas o Abel Ferreira, ele não tava com aquela carga de como a gente tivesse vencido, né? E muita gente questiona isso da gente. E num trecho da live de ontem, eu fui questionado ali, né? As pessoas. Questionar não, recebi um superchat falando que o Palmeiras não merecia ter vencido. E aí eu fiz um contraponto. Eu vou deixar o vídeo para vocês conferirem e a gente volta para cá para um material que eu separei sobre o tamanho dessa vitória. Deixa o seu like, se inscreve no canal e veja aí o vídeo. Ó, eu vou ler em sequência, Pedro, rapidinho eu já passo para vocês. Ó, simplesmente não dá, cara. Esse cara tem um eterno espírito de rato, não importa, ele nunca muda. O Palmeiras não mereceu sair com a vitória hoje. Não, aí é demais. Não mereceu sair. Discordo total também. Discordo. Não mereceu sair com a vitória, eu acho demais, na moral. Demais. Desculpa. O River Plate só cresceu depois de 76. O Palmeiras fez 30 minutos na casa adversária, na qual ele amassou. Então, assim, 2-1 tá de bom tamanho pro jogo, pra mim. Querem complementar essa? Não, pelo mim, assim, primeiro... falar que mereceu a vitória, pra mim é demais. A gente amassou 30 minutos. O River Plate foi crescendo com a posse e não amassa o Palmeiras. Palmeiras que se retrai. É diferente. É diferente. Sim. Pra mim, mereceu sim. Mereceu sair com 2-1. Sim, e o Palmeiras sai no primeiro tempo, poderia ter feito 4, gente. Pelo amor de Deus. O 2-1, ele é um resultado ruim pro Palmeiras. Pelo jogo que a gente fez no primeiro tempo, eu até estava assistindo na Globo o jogo, o narrador lá falando assim, Palmeiras tá amassando, mas não tá aparecendo no placar. Palmeiras tá amassando, mas não tá aparecendo no placar. Quando faz o 2-0 e tem a possibilidade do 3, ali fechava o jogo. Era o jogo do Palmeiras. O segundo tempo foi ruim? Foi ruim. Mas falar que não merecia, o Palmeiras merecia ter acabado esse jogo 3-1, 4-1 talvez. Tô muito com o Diego aí. Para mim, Maurício e Sousa, você mantém ali o ritmo, né, dos jogadores. O Maurício, mais dinâmica, o Sousa, velocidade para contra-atacar. E, cara, desculpa, falar que o Palmeiras não mereceu a vitória aí já beira a loucura, porque, como o Pedro já destacou aí, a gente que fez 2-0, bola na trave, zagueiro tirando bola de dentro do gol quase. Então, foi, na minha opinião, um resultado até injusto pelo que o Palmeiras fez no primeiro tempo. A gente está criticando o segundo tempo do Palmeiras, é verdade, mas o que o Palmeiras fez no primeiro tempo, o River não chegou nem perto, né? De criar oportunidade de volume. Como eu falei, cruzava a bola, chutava a rasteira ali, passava, mas nada de perigo. Em contrapartida, o Palmeiras foi muito bem no primeiro tempo.
Primeiro, rapaziada, vocês concordam aí com o que foi dito pela gente? O que é pra vocês? Antes da gente ir pra esse material aqui, ó, que eu separei. Qual o tamanho da vitória do Palmeiras ontem pra cima do River Plate? Pequena, grande, épica, não? Bom, é o River, né? É o River. Hoje a gente vai ter uma amostra aí dos outros dois times que buscam o tetracampeonato da Libertadores. Um na altitude contra o time ruim. A LDU é ruim. Quem falar o contrário, desculpa, é ruim. E o Estudiantes é mais fraco do que o River. Por quê? Olha o que o River Plate fez com o próprio Estudiantes agora, recente. Vamos lá. Vamos começar por aqui. O River Plate, ele joga contra o Estudiantes fora de casa, tá? Então, enfrenta o Estudiantes, vence por 2-1. E uma coisa que esse River do Galhardo tem feito são jogos normais. Tem feito jogos espetaculares. Então, o River do Galhardo hoje é mais pragmático do que já foi há um tempo atrás, certo? Olha aqui, ó. O verde é representado pelo River dessa vez. Me perdoa, gente. O azul é representado pelo River. E o verde, Estudiantes, tá? Ontem foi o contrário. O River foi o time da casa, ele foi representado nesse gráfico pelo verde, tá? Então, sempre verde, time da casa, azul, time fora de casa. Olha o que o River fez no começo do jogo. Basicamente, ó, aqui tá o mouse, ó, tá vendo? Basicamente o que o Palmeiras fez contra o Estudiantes. Logo, na interpretação moderna do futebol, o Estudiantes tem que ser amassado pelo Flamengo, né? Porque se o time que foi amassado pelo Palmeiras, certo? Amassou o time que vai jogar contra o Flamengo, eu tô mostrando isso pra vocês porque, infelizmente, algumas análises esportivas partiram pra isso aqui. Ah, não, peraí, se o Palmeiras ganhou do River e o River ganhou do Estudiantes, logo o Flamengo hoje tem que amassar o Estudiantes. Desculpa, não vai. Não vai. Não vai. Entendeu? E aí a gente vai estar ao vivo e se amassar, ótimo pro Flamengo, só vai confirmar que o Flamengo realmente é um dos favoritos para ganhar a Libertadores, para ganhar o Brasileiro. Acho que não vai. Dito isso, vamos aqui pro Libertad. Olha lá. Agora a gente vai ter Libertad em casa por verde e River Plate amassa o Libertad o segundo tempo inteiro. Ou seja, existe um padrão nos times. Quando o time do River parece jogar, ele joga mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui. Depois ele é amassadinho, mas olha aqui. E contra o Palmeiras foi esse mesmo cenário. Ou seja, a equipe do River Plate, quando tem o domínio da posse de bola, e esse jogo ele termina dessa forma aqui, ó, só para vocês entenderem, 597 passes trocados fora de casa. Aí o que acontece no resultado de gráfico de pressão? É isso aqui. Porque o time que tem a bola, ele manda nas ações do jogo. E foi o que aconteceu aqui. Finalizações, foi até mais do que contra o Palmeiras, foram 20. Contra o Palmeiras foram 17. Então existe um padrão nesse time aqui do Galhardo, que não é um time impressionante, mas que quando deixa ele ter a posse de bola, ele manda no jogo. E nesse jogo aqui, existe uma diferença e que provavelmente a gente vai ver na volta. Eles entram com 2 atacantes aqui. Um jogador que faz mais a beirada e 2 atacantes. Há algo que eu acho que vai ocorrer na volta. Peguei mais um jogo pra gente concluir, que foi contra o Independiente, mais um 0-0. Aí um jogo morno, quando a gente olha aqui as estatísticas, já não foi aquela coisa surpreendente por parte do River. No entanto, quando a gente olha as formações, a gente vê um time que alternou para 4-1-4-1 e com modificações aqui também no time, tá vendo? Então você tem Colídio aberto, é muito mais um atacante do que um centro, é muito mais um centroavante do que um ponta. O Borja e jogadores modificados no meio campo. Então assim, eu peguei e fiz aqui um pequeno levantamento das últimas partidas, então eu peguei aqui, cliquei no River Plate e peguei algumas partidas aqui que eu achava mais interessante, pela camisa, né? Tem Godoy aqui, mas tem as duas do Libertad. Então essa de 1-1 e essa aqui de 0-0. E trazendo a do 1-1 também, você tem um jogo na qual muita gente falou que o Libertad teve boas chances, né? Libertad empata, a partida vai aos pênaltis e esse aqui foi o gráfico do jogo. Ainda que o Libertad teve alguma chance, a gente percebe claramente que o primeiro tempo foi da equipe da casa. Então o primeiro tempo ele foi do River Plate, certo? Dito tudo isso aqui, gente, eu vou fechar pra gente não se confundir aqui, ó, com o arquivo que eu separei. E a gente vai para 2 pontos da coletiva atual do Abel Ferreira, tá? A atual,
que foi essa coletiva aqui, e que eu peguei 2 respostas que eu acho que vale a reflexão, como o técnico enxergou essa vitória, tá? Se ela foi uma grande vitória ou se ela foi uma vitória magra, beleza? Então, primeiro, peço aí novamente para quem tá no vídeo deixar o like e compartilhar o conteúdo, porque isso aqui ajuda o canal, beleza? Vamos lá, BTB Sport, corte da entrevista coletiva, pergunta sobre utilização dos dois. Ah, mas vamos lá, Andreas Pereira Evangelista, só pode jogar um? Vamos ver como é que ele respondeu a jornalista aqui. As vossas perguntas, não é? De quem é reserva, quem é titular, isso também faz parte do espetáculo que vocês dão enquanto jornalistas, não é? Da discussão, da discórdia, concordar com o treinador, discordar do treinador, porque é que ele ainda não viu que deviam ter jogado estes, porque é que ele não viu, porque não é? A profeta do acontecido é muito fácil nós sermos. Simplesmente por isso, porque a minha função... Isso aqui eu já vou fazer um contraponto. Como é que o jornalista não vai ser profeta do acontecido, sendo que ele quase não acompanha treino? De novo, aquela mesma coisa de sempre. O jornalista ele tá para perguntar e para criar entretenimento. O jogador tá para mostrar resultado. Ponto final. Ponto final. Ah, mas profeta do acontecido. Ah, mas eu estudei 8 anos. Ele falou nessa coletiva. O jornalista também estudou 4, 5, 6, se ele tiver posse. Normal. Normal. Só que o jornalista pergunta quando é que o Abel vai entender que as estrelas e os protagonistas são eles? E nada mais é que a imprensa enaltece tudo isso. A imprensa, ela discute o tamanho do que é um jogador e um treinador. Né? Então ele dá aqui uma resposta e falou isso na coletiva de ontem. Tá? Quem puder assiste inteira que ele falou que ele estudou 8 anos e tal. Enfim, aliás, ele alternou, né? Um ano estudo, um ano prática, um ano teoria, um ano prática, um ano... Não, aliás, isso, um ano prático, um ano teórico. Um ano prático, um ano teórico. São exatamente essa. As pessoas não sabem, mas eu demorei 8 anos para fazer o meu curso de aqui, desculpa. Treinador. Já não só bastasse a minha experiência como jogador, tive 8 anos, 4 de teoria e 4 de prática, ou seja, um ano tinha teoria, o ano seguinte prática. Teoria, foram 8 anos para tirar o meu curso. Erro e acerto como os outros, mas essa é a minha função, é de escolher e, portanto, entendi, porque essa é a minha função, que deviam jogar os dois de início neste jogo e o que é importante é que eles estão preparados para ajudar a equipa, seja um a iniciar, outro no banco, a iniciar os dois, seja no que for preciso, porque eles têm esse espírito e essa mentalidade de, acima de todos nós está a equipa e tudo pela equipa. A estrela da equipa, e isso é bom quando eles pensam assim. Portanto, hoje decidi metê-los e acho que acabaram por corresponder enquanto houve energia. E aí ele aproveita para enaltecer que a estrela do Palmeiras é a equipe, não um jogador, né? Aqui ele traz uma resposta também sobre ele, né? Sobre a questão de como enxergam ele. E uma coisa que é importante a gente explicar é que nas coletivas de Libertadores elas são mais bate-pronto. Não dá tanto tempo de assessoria, entendeu? Então ele não tinha talvez uma dimensão exata do que a imprensa achou da vitória. Porque apesar de tudo, quando eu fiz um giro de imprensa aí, olhando o que o pessoal achou, né? A maioria achou a vitória do Palmeiras espetacular, mas concordaram ali em massa que o segundo tempo foi tenebroso, né? Então assim, vitória espetacular e o segundo tempo a não se repetir. Vamos ver o que ele explica aqui sobre ele aqui, né? Sobre ele mesmo, né? Sobre a análise da vitória, mas do ponto de vista dele como treinador. Sinceramente, o nosso foco foi muito em cima daquilo que nós fomos capazes de fazer. Sabíamos que podia haver esta dúvida. Eu gosto deste tipo de treinadores que são imprevisíveis e fico contente quando outros treinadores no futebol brasileiro falam que a equipa do Palmeiras, as pessoas têm alguma dificuldade de perceber como é que vai jogar, e nós também temos essa dificuldade porque é sempre difícil jogar contra equipas que têm dinâmicas diferentes de jogo para jogo. Por isso é que um dos jornalistas argentinos no início do jogo me perguntou se eu tinha alguma na manga para fazer algo diferente, como às vezes acontecem neste tipo de jogos. Às vezes tenho, outras vezes não, depende daquilo que eu decidir. Umas vezes funciona, outras vezes não funciona. Quando funciona sou muito bom, quando não funciona sou ruim, porque é assim que funciona também. Sinceramente... Então você vê essa carga, né? De tipo assim, ele sempre tá achando que todo mundo tá com uma bazuca de críticas apontada para ele. E não necessariamente está, sempre. Né?
a verdade é que é um posicionamento do Palmeiras na partida de ontem que requer, sim, algum tipo de atenção. Você não pode fazer um primeiro tempo como você fez e, nitidamente, pela falta do repertório de posse de bola, você fazer um segundo tempo onde você não conseguiu jogar. Então foi muito parecido. O que a gente consegue concluir aqui, para a gente ir para essa outra parte aqui do vídeo? Que o Galhardo, ou Galhardo, como queiram, é um baita treinador mesmo. Porque, veja, nas duas ocasiões na qual ele enfrentou o Abel Ferreira, a gente teve uma semelhança. Falta duas assim, não, né? 3 já, né? Agora a quarta. O Galhardo tem menos do que o Abel, hoje. O elenco do Palmeiras fala por si só, da onde a gente escolheu os jogadores, da onde o River escolheu os jogadores, né? O Palmeiras foi trazer jogadores de Premier League e futebol europeu. Isso é uma diferença, sim. Ainda que o Montiel foi repatriado aí pelo River, então jogadores que já passaram também pela Europa estão no River, mas alguns já com idade bem avançada, né? Quando a gente olha esse cenário e vê o que o Galhardo foi capaz de fazer com o Palmeiras no segundo tempo e naquele jogo da volta, né? A gente conclui que ele é um baita treinador. Porque ele consegue e conseguiu fazer conseguiu colocar um Palmeiras na lona e poucos times conseguiram fazer isso nesse espaço de 5 anos, de realmente não deixar o Palmeiras jogar futebol. Então o primeiro tempo ele foi surpreendente. O jogo da volta liga sim um sinal de alerta para como vai ser a postura do Palmeiras. O Palmeiras vai permitir esse tipo de ação do River Plate. E aí eu quero voltar no tempo, nessa entrevista aqui, ó, que foi após a goleada. Lembra? Palmeiras faz a goleada, 3-0, tá até aqui no GC, ó, tá vendo? Avellaneda aqui, ó, 3-0, River Plate, River 0, Palmeiras 3. E vamos ver como que ele estava visualizando o próprio trabalho dele nessa época e como que é hoje. Vamos ver algumas semelhanças e algumas diferenças aqui? Se liga nessa resposta. Eu tenho a certeza absoluta que a equipa do Galhardo faz exatamente aquilo que o treinador lhes pede. Eles sabem aquilo que têm que fazer dentro de campo. E é exatamente aquilo que eu faço. A certeza e a confiança, quando os meus jogadores entram para dentro de campo, é aquilo que têm que fazer, com e sem bola. Sabendo que do outro lado há um adversário, sabendo que muitas vezes o jogo tem fatores aleatórios que nós não conseguimos controlar, a bola bate na trave e entra, ou bate na trave e sai fora. Agora, a confiança que eu gosto de passar aos meus jogadores é a certeza. Você já pensou no que eles têm que fazer dentro de campo, com e sem bola. E é a partir daí, para mim, a função e a missão de um treinador é ensinar aos jogadores o jogo, fazer com que eles interpretem e percebam o que é que se está a passar dentro de campo, para que depois desfrutem, porque o que eles sabem fazer é jogar futebol, mas desfrutem de uma forma intencional. Eu não gosto de um jogo inconsciente, eu gosto de um jogo consciente, que eles sabem exatamente aquilo que estão a fazer. E, portanto, apanhei uma equipa muito focada, muito orientada, uma equipa jovem, é certo. E eu falo-lhes da coragem, que é preciso ter coragem, mas para ter coragem é preciso também dar exemplos de coragem aos jogadores. Isso é importante. Aqui é o ponto, quem quiser vem ter exemplos de coragem aos jogadores. Veja, então nessa época, o Abel, é difícil a gente falar assim do semblante, ele tá de máscara, né, mano? Tipo, não sei se ele tava feliz ou não, mas ele tava de máscara. Pelo contexto da época, né? Então que ele fala de exemplos de coragem e também a situação que ele aborda do Galhardo, que os jogadores dele sabem exatamente o que fazer dentro de campo. Essa foi a impressão que a gente teve no primeiro tempo. E assusta quando no segundo tempo o Palmeiras é colocado nas cordas como foi colocado. Então, de fato, hoje, essa equipe reformulada já sabe o que fazer dentro de campo? Sabe? Será que já sabe? Esse aqui é o ponto, ó, que a gente precisa focar e que gerou todo esse comentário. O Palmeiras já fez isso aqui esse ano em algumas vezes. Ele já amassou adversários em um período do jogo. Eu vou trazer um outro exemplo. Como é que foi Palmeiras e Cruzeiro a derrota do Palmeiras? Depois que o Palmeiras está atrás do marcador, só deu Palmeiras no jogo contra o Cruzeiro. Como que foi o resultado do jogo? Se a gente voltar ao jogo do Bahia, como é que foi o resultado? Se a gente voltar ao jogo do Mirassol, como é que foi o jogo e como é que foi o resultado?
Se a gente ir lá no jogo do Corinthians, o último mesmo, pode ser o último. Esse é o ponto. O ponto é, foi feita uma reformulação, a característica do Palmeiras ela mudou e ainda não é um time constante. E ponto. Então, dito isso, pelo que foi o começo do jogo e que foi o resto do jogo, porque muita gente tá focando no segundo tempo aqui, ó. Mas olha depois que o Palmeiras ele passa a ceder a posse, como ela vem numa crescente. A posse de bola, para mim, é sim fundamental. Para você conseguir demonstrar a variação e tirar essa carga do time de parecer não saber jogar bola quando sabe jogar bola. A parada é que a gente, infelizmente, começa a ficar muito pela transição direta, apostando e confiando na velocidade do Vitor Roque, como lá no passado apostava e confiava na velocidade do Rony, onde de repente a instrução que muda tudo isso daqui, ó, foi que o Galhardo chama a atenção do time pedindo menos pressa e mais calma com a posse. Dali pra frente o River Plate jogou futebol. Esse é o ponto, cara. O River Plate tem o jogo perdido, vem aqui sem ter nada a perder. O retrospecto é favorável contra o River Plate e essa postura do Abel ela me preocupa. Porque não parece contemplar aquilo que ele construiu ontem. Quando você pegar para ver a entrevista, se vocês não viram, veja. Ele não parece contemplar a vitória de ontem como uma vitória. E esse filme me assusta porque eu já vi em alguns momentos isso. Se calhar o adversário merece mais, se calhar não sei o que lá, se calhar etc e tal. Isso me assusta. Porque não adianta nada a gente como torcida falar, ó, foi espetacular a vitória e os jogadores não entenderem isso, né? O que eles mesmos construíram e o que pode ser diferente. Então, se a gente pegar dentro da Taça Libertadores, a gente tem desafios grandes? Tem, mas são contados nos dedos, pô. Nossos desafios, eles passam a ser grandes sempre depois de quartas de final. Antes disso, tá, teve o Botafogo, beleza, mas é um acaso, né? É tipo um caso isolado, quase sempre depois das quartas de final. Então, para que o Palmeiras seja protagonista e entenda, né, a gente comece a perceber uma evolução até lá, porque vai precisar dessa evolução. Acho o River mais difícil que o São Paulo. Eu acho que o São Paulo passa a ser mais complicado se a gente avançar pela questão da rivalidade e pelo São Paulo jogar, ter o Morumbi em seu favor e retrospecto conta também nesse tipo de confronto. Contra o River é diferente. É diferente. Eu acho que vai ter sim todo um apoio, uma comoção e o Palmeiras me parece avançar para a próxima fase. Contra o São Paulo, a gente precisa criar maturidade, porque é mais time que o São Paulo. O Palmeiras é mais time que o São Paulo. O São Paulo também tem se esforçado para ter mais a posse de bola. São Paulo vai enfrentar hoje uma LDU, vai dar pra gente ter uma noção. Eu acho que o São Paulo vai focar em permanecer vivo pro jogo da volta. Eu de verdade acredito pouco na vitória do São Paulo hoje. Pouco. São Paulo vai... Me parece já um filme, assim, sabe? São Paulo ou empata ou perde. Não deve perder também de muito. E a comoção pro jogo do Morumbi. E aí vai trazer pro São Paulo aí o apoio do torcedor. É o que eu imagino. Flamengo e Estudiantes não tem o que você comparar. Se a gente pegar hoje aqui, ó, Estudiantes e tentar fazer um paralelo com o que é o Flamengo, eu só acho que o Flamengo não vai amassar. Mas olha, Estudiantes é essa realidade aqui, ó. Alguém consegue ter uma noção da diferença e discrepância que é isso daqui? Qual que é a folha salarial hoje de um Estudiantes? Eu creio que a folha salarial do Estudiantes, tá? Deve ser no máximo Jorginho e Saul. Então há aqui um favoritismo muito claro. Há um caminho muito claro para o Flamengo chegar na final. Lógico que você vem aqui no Racing já vai mudar um pouquinho, ó. Lembra que o Flamengo fez com o Vélez, né? O Flamengo atropelou o Vélez. 82 e você vai, ó como vai subindo. E River Plate. O Racing já é o dobro do Estudiantes. Ó. E o River Plate 86. Então você tem 8-2, 8-6 e 45. Guto, obrigado pelas inscrições aí, mano. Tamo junto. São 5 inscrições aí, ó. Pro Felipe, pro Brito, pro Henrico, pro Denison e pro Davi. Salve, tamo junto. Somos agora 198. O mesmo número de inscrições do mês passado.
Tamo junto, obrigado pelo apoio, mano. Então, meus amigos, pra finalizar aqui, tá? O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí. Falta também o Abel Ferreira transmitir isso pro torcedor, né? Questão de paz, de felicidade, porque eu vejo muito esse debate dentro da torcida. Ô, mas parece que perdeu. Você vai lá, você que me pergunta isso, de parece que perdeu. Que não acho que foi a live de ontem, nossa, mas vocês falam muito disso. Ô, mas parece que perdeu. Vai lá na coletiva do Abel. Vou te fazer uma pergunta. Parece que ganhou? Sincero, mano. Você que chegou aqui no final do vídeo, cheio do contraponto. Coloca aqui nos comentários. A coletiva do Abel Ferreira de ontem, parece que o time ganhou? Quem assistiu ela aqui, pessoal? Comenta aí. Deixa eu ver a opinião de vocês, se eu tô pensando sozinho quanto a isso. Pode discordar se achar que deve. A pergunta que eu faço, parece que ganhou? Esperar a resposta de vocês. Vamos ver o que vocês acharam. Quem assistiu. Eu sei que muitos acabam não assistindo inteira mais, né? Mas comenta aí que eu quero ver. Tô curioso pra saber. Nos gols eu não percebi, TH, sinceramente. Eu teria que reagir de novo pra ver. Então, ó, 2 pessoas só comentaram. A gente tem mais aí, galera. Acho que o pessoal tá trabalhando, colocando a live de segundo plano. Mas vamos ver. Não tava uma maior deprê. Mas infelizmente, que ele focou tanto em julgar o jornalista e tá esquecendo de se olhar. Não passa aquela confiança de que, pô, construímos um baita caminho pra classificação. Pela entrevista, tá? Não pelo que jogou. Talvez ele também não esteja satisfeito com o que ele viu no segundo tempo. Eu acho que esse caminho é bom pra gente não achar que já ganhou, entendeu? Pelas entrevistas parece que perdeu. Pois é, o TH já acha que achou ele mais relaxado. Eu não acho relaxado. Sinceramente, não acho. Eu não acho que ele tava relaxado. Acho que ele era tenso, né? Pelo menos foi o que me passou. Na entrevista da goleada é difícil, porque ele tá de máscara, né? Ainda a gente tava conhecendo mais o Abel Ferreira ali e tal. Mas veremos a volta. A volta o Palmeiras vai ter que ter muita maturidade agora. Vai ter que rotacionar o time. Cabe sim muito a estreia do Carlos Miguel. A volta do Giai no time. Sistema de jogo você pode escolher trocar, né? A zaga. Não acho que é o caso de você ir com Fux e Mikael, mas pode acontecer. Você pode manter um titular. Estreia do GFT pode ocorrer. A gente pode vir para o meio campo com, dessa vez, o Emiliano de titular. Emiliano Martinez. Junto, talvez, com o Alan. Sistema diferente. A volta do Maurício no time. Acho que ele vai forçar um pouquinho a barra no Veiga. Ataque. Em algum momento, cabe o Bruno Rodrigues. Já porque ele já voltou. Então, não sei se ele joga os primeiros 45, mas cabe. Tem o Luigi, acaba para rotacionar. E o Sousa, né? O Sousa acaba sendo uma opção pelo que não jogou. Então, o Sousa também é uma opção para esse time. Que vai rotacionar para enfrentar o Fortaleza, né? A gente vai ver um Palmeiras modificado. Um Fortaleza que hoje, se a gente pegar a tabela aqui já projetando o jogo, ó. Hoje tá na zona de rebaixamento e ó a realidade do Fortaleza aqui, ó. Zona de rebaixamento, 18 pontos. Cedo para falar que vai cair, pode ser que ele consiga sair disso, Fortaleza, né? Mas essa é a realidade do Fortaleza hoje. Então tem Vitória, Fortaleza, Sport, Juventude, candidatos, correndo por fora Santos e Vasco, Vasco quase como sempre aí, né? Correndo por fora do rebaixamento. E o Fortaleza, a realidade é essa daqui dos últimos 10 jogos, cara. Fortaleza ganha do Red Bull Bragantino por 3-1. Perde do Grêmio de 2. Empata com o Corinthians 1-1. Perde do Botafogo de 5. E é esse Botafogo que não empolga, né? Empata com o Vélez. Perde do Vélez. Perde do Fluminense. Perde do Mirassol. Perde do Internacional. E ganha do Vitória. Torres, tamo junto, mano. A gente bateu os recordes de inscrição aí. Galera, obrigado pelo apoio aí, ó. Torres 0707 aí, ó. Ele deixou inscrição pro Kai, pro Marcelo, pro amigo aí que tá com o número, pro JP, pro NJR, pro Blacos30, pro Gabriel Ferretti. Nem sei se todos estão na live, tá? Gabriel Lucena, o Crind, o Felipe, o Gil, Drake, Arthur, Alexandre e Stefano. Ó, somos 213 inscrições. Meus amigos do YouTube,
deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, espero que tenham curtido o vídeo. E não esquece de passar lá no React, tá? A gente vai fazer dos 2 jogos, React e análise de São Paulo e LDU e Estudiantes e Flamengo. Um abraço, tamo junto, até mais tarde e valeu.